eu acho, para mim, acho que o ponto assim que mais me encanta é conseguir ver o elo entre essas informações. Então eu tento fazer vídeos assim no meu canal, né? E para os meus alunos também, que façam o elo entre essas informações, o elo entre a ciência, a psicologia, a filosofia, a religião, que está explicando essa parada para você. E contra fatos não há argumentos, tá ligado? Isso, e eu acho que, além de contra fatos não há argumentos, quando a gente consegue amparar os nossos fatos em muitas bases distintas, você só está provando mais ainda o teu argumento. Tipo assim, cara, é muita gente falando a mesma coisa. Dá ouvidos, sabe? Seja um pouquinho mais aberto, assim, sabe? Dá ouvidos para isso, que isso pode te ajudar. Foi assim para mim, sabe? Eu falei assim, não é possível. Deixa eu ver quem mais está falando sobre essa parada. Duvidar. Aí fazer pergunta aqui, fazer pergunta lá, fazer pergunta aqui. E começar a ver que todo mundo fala a mesma coisa. Eu falei assim, burro sou eu então, né? Então deixa eu dar ouvidos. Então eu tento trazer essa perspectiva assim, cruzando informações, justamente para abrir a cabeça das pessoas, para falar assim, cara, olha para isso, sabe? Isso é importante. Eu tô aqui te apresentando uma sucessão de argumentos do porquê que isso é importante. Do porquê que há 5 mil anos se fala sobre isso e do porquê que a neurociência hoje está suando, queimando os neurônios e desenvolvendo equipamentos, avançando tecnologicamente para poder então explicar mais e mais e mais e mais a mesma coisa. Só que lá atrás não existia a ferramental que a gente tem hoje. E o ferramental que a gente tem hoje, ele é a limitação da ciência. Meu processo de me abrir espiritualmente, ele começou quando eu entendi que a ciência era limitada. Porque antes eu também achava que a ciência tinha que explicar tudo. Só que a ciência é limitada. Você não concorda também que um livro de espiritualidade vai ser limitado também? Vai. E por isso que a gente então cruza informações. E traz e experiencia. 2 coisas. Que é a experimentação empírica. Então, método empírico, você praticar e ver o que você sente, ver como é que reflete em você. E também cruzar a informação, que também é um método científico. É replicável essa informação? São princípios do método científico. Falseabilidade, verificação, replicabilidade. Vários princípios para você testar. Não, isso aqui é cientificamente comprovado. Né? Agora, isso foi uma forma que o ser humano desenvolveu para falar assim, como que eu testo se essa informação é verdadeira? É para isso que o método científico foi criado. Como que eu testo se essa informação é verdadeira? Então, na ciência, cara, quando tu vai fazer... Eu tive aula de método científico. Quando você vai fazer a academia, né, você aprende a pensar. Você aprende a questionar as coisas, aprende a refutar ideias, aprende a aprofundar o seu saber. E isso vai te ajudar a fazer melhores perguntas, fazer melhores pesquisas e testar se a sua informação é validada, se ela faz sentido sim ou não. Dentro da espiritualidade, tem várias caminhadas, tem várias tradições, tem várias coisas que eu fico assim, não sei, tipo, de onde veio isso? Primeira pergunta que eu faço é, de onde veio isso? Quem mais faz isso? Há quanto tempo isso existe? Quantas pessoas já... Porque quanto tempo isso existe diz muito sobre a eficácia desse método. Né? Assim, se eu falo para você assim, vamos lá, comer feijão com jujuba é bonzão. Comer feijão com jujuba é uma delícia. Aí bota 50 pessoas comer feijão com jujuba. Assim, não gostei não, mano. Bom não. Vai parar de comer feijão com jujuba, sacou? Ao longo do tempo, mas todo mundo gostar, daqui a 50 anos vai ter vários pratos diferentes de feijão com jujuba. Total. É a mesma coisa. Total. Então, assim, se o pessoal faz meditação há 5 mil anos, é porque tem coisa ali, né? Aí nos últimos 20, que tá a ciência se debruçando para entender o que é que esses caras estavam fazendo há 5 mil anos. Agora, o que mais que eles estão falando há 5 mil anos que a ciência não parou para fazer pergunta ainda, sabe? O que mais? Por que isso? Porque a gente não faz... Aí, cara, é um lance muito delicado, que é o modelo, a visão que eu tenho, assim, sobre o modelo sobre como a ciência avança. A ciência hoje ela avança a partir de investimentos. Né? O nosso país, infelizmente, é um país que não faz investimentos agressivos, né? Investimentos interessantes de desenvolvimento do nosso país, de fato. Né? Cara, eu tenho colegas que fizeram doutorado e tudo mais e que não conseguem encontrar bolsa ou subsídios para, então, desenvolver suas pesquisas. Assim, é boa parte da galera, né? Em qualquer que seja a área, física, química, biologia e afins. Então, a gente não tem subsídio para promover pesquisa de qualidade. A gente tem muito pouco. E esse muito pouco, ele é muito dependente do capital para poder, então, essa parada existir.
E de onde vem esse capital? Ou vem do governo ou vem de empresa privada. No nosso país, então, pouquíssimo vem de empresa privada. A maioria vem do governo, né? Ou de investidor privado, coisa do tipo, assim, pessoas com filantropos, coisa do tipo. Mas depende do capital, sacou? E, cara, você tem que proteger os interesses daquilo ali. Tá ligado? Você tem que proteger os interesses daquilo ali, você tem que criar informações que validam, né, que de alguma maneira geram benefício para aquilo ali. Esses dias eu vi um negócio que tem uma lista lá de quem investe em pesquisa sobre obesidade, umas paradas assim, e dessa lista, assim, vamos supor, de 10, 8 eram empresas tipo McDonald's, um monte de coisa. Tipo assim, o que faz uma pessoa ficar viciada em comida? Quem investe nisso é a porra do McDonald's, entendeu? Pois é. E eu não tô abrindo essa conversa no lugar de falar, eu sou totalmente contra teorias da conspiração, não é nesse lugar que eu tô querendo falar, não. Eu tô falando só de uma percepção, pra mim, clara, assim, tipo assim, cara, a ciência não vai fazer perguntas que ela não consegue responder ainda. Não vai. Quer dizer, ela está o tempo todo fazendo isso, mas ela não vai entrar nesse nicho, nesse ninho de mafagafo que é a espiritualidade e perguntar, por exemplo, o que é a alma, como a alma funciona. Ou, tipo, como que eu e você aqui separados conseguimos sentir as emoções um do outro? Será que conseguimos sentir as emoções um do outro? Não vai fazer esse tipo de pergunta porque a gente ainda tem uma limitação tecnológica para conseguir provar isso. Então, quem está na frente da ciência sabe qual é a limitação tecnológica, sabe até onde vão os equipamentos. Você vê, tem pouco tempo, deve ter um mês aí que saiu a foto nova de um telescópio novo, né? Mostrando quão imenso ainda é o universo. Irmão, ainda é uma fraçãozinha desse tamanho aqui que o telescópio mais potente que a gente tem nesse momento, 2022, consegue captar. Tá ligado? Agora, daqui a pouco, cara, vai dar 20 anos, vai ter uma outra ferramenta que vai falar assim, cara, a gente não sabia nada lá atrás, ó, o universo é maior ainda. Tá. Sacou? Isso é o tempo inteiro. Então, como eu falei, demorou 5 mil anos. Não, método científico deve ter, sei lá, seus 100 e poucos anos, 200 anos, uma coisa assim. A evolução da ciência aconteceu de maneira significativa no século passado. Foi só agora, depois dos anos 2000, vamos botar aí, que você, vamos entender qual o benefício da meditação. Tem muita gente topo começou assim, né? Muita gente topo de empresa, pessoas com muita produtividade que foram buscar ali o caminho do budismo e se tornaram profissionais melhores. Por que essa galera sabe o que a gente não sabe? Vamos entender. Aí faz um monte de teste, bota lá os eletrodos, faz um monte de coisa. Aí começa a chegar os dados, porque a ciência é fundamentada em números. Então, beleza, através desses números aqui eu entendo. Não, de fato, aumenta aqui o nível de serotonina, aumenta aqui o nível de dopamina, aumenta a concentração, aumenta a atenção, aumenta as ondas delta do cara, o gama, tudo mais, tal. Não, beleza, então faz sentido. Aí agora faz sentido fazer meditação? Parada que nem eu estou falando há 5 mil anos. Entendo. Você entendeu? Então, tipo assim, o que mais que estão falando há mais tempo que a gente ainda não deu mínimo... Que a gente ainda tá cético. Que a gente ainda tá cético, a gente não deu o mínimo de credibilidade, sabe? E para isso, cara, é aí que toca na ferida. Porque para isso acontecer, tem que ser humilde. Sacou? Você tem que saber que tu não sabe. Assumir que tu não sabe. E tá humilde para aprender com quem veio antes. Tu senta com um pajé indígena para trocar ideia, e ele começar a falar sobre a vida, sobre as plantas, seja lá o que for, irmão, o cara é uma biblioteca ambulante. Biblioteca ambulante. E ele só vai dividir contigo se tu estiver num lugar mesmo de escuta. Mas tu vai aprender muito. Muito mesmo. E é uma pena que não tenham pesquisas, não tenham... É uma pena, cara, que a gente não tenha um investimento assim... Vou dar um exemplo. Uma coisa assim que... Por favor, quem estiver assistindo esse vídeo que for investidor, ou filantropo, ou pesquisador que seja, cara, preste atenção nessa causa assim, que eu acho fascinante. Todo o conhecimento do yoga, conhecimento do Vedanta, conhecimento do Tantra, conhecimento do budismo, tudo isso se preservou no tempo porque existe idioma, existe a língua. Então, tem ali o sânscrito e o pali. São as línguas principais ali que guardaram esse conhecimento ao longo de tantos anos e que hoje, então, dá a gente a chance de aprender o que é meditação. E aprender sobre os estados da consciência e todas outras coisas. Cara, todo ano, sei lá, não vou nem falar todo ano, mas assim, o tempo inteiro tem língua morrendo. O tempo inteiro tem idioma morrendo. E cada idioma
tem uma bagagem absurda de conhecimento, porque é uma capacidade que o ser humano desenvolveu de compreender o mundo à sua volta e falar sobre ele, explicar ele. Todas essas tradições, elas começaram de maneira oral. Tudo isso, essas tradições indianas, tradições hindu daquela região, começaram na sua oralidade. Aí, em dado momento, chega a escrita e começa a registrar. Cara, tu senta com... Pô, só no nosso país a gente tem mais de 300 línguas. 300 idiomas. Quanta sabedoria não tem sobre a vida, sobre as plantas, sobre as medicinas, sobre o ser, sobre a consciência, sobre a mente. Quanta sabedoria não tem armazenada nesses lugares que esses povos não desenvolveram escrita, desenvolveram outras formas de passar conhecimento, muitas formas interessantíssimas, que não são só através da fala, muitas formas muito interessantes, através do contato no mundo espiritual mesmo, sabe? Muitas formas muito interessantes de passar conhecimento, que então vão preservando aquele saber ao longo do tempo, ao longo de milênios. E que construíram uma sociedade que, por mais que não tenha um avanço tecnológico tão um avanço tecnológico que não seja tão avançado diante dos nossos olhos ocidentais, né, que ainda moram em casas de madeira, né, caçam com arco e flecha, coisa do tipo, por mais que não tenha desenvolvendo esse avanço tecnológico, desenvolveram tecnologias sociais impressionantes de como se relacionar, como estar junto, como confiar mais, sabe? Como contar mais com os outros. O senso de coletividade, não é nada meu, tudo aqui é nosso. É outra parada, sabe? Hoje eu vim no Uber, né? Eu gosto de falar assim, você tá falando... Como é que a gente dá acesso às informações, sabe? Tipo, eu falo que a barreira do conhecimento, ela não é financeira somente, ela não é de escrita, de quem vai aprender sânscrito, então, ou quem vai ter oportunidade lá na Índia fazer os cursos e ficar sentar aos pés do mestre, estudar. Cara, a barreira é uma barreira de linguagem. E a linguagem não é apenas tradução para português, mas saber falar a língua. Saber, tipo, comunicar. Verdade, cara. Sabe? Então... Eu vim no Uber, né? E aí o Uber era um cara evangélico que nunca ouviu falar de Buda e tudo mais, um maluco de 33 anos. E a gente começou a trocar uma ideia assim, não sei o que foi que ele perguntou o que eu fazia. Eu falei assim, pô, cara, eu trabalho com autoconhecimento de espiritualidade e tal. Aí eu comecei a falar e tudo mais. Aí eu contei pra ele rapidamente a história de Buda, que Buda foi meditar 40 dias, mas que ele cresceu num reino, que o pai dele privava ele de ter contato com as mazelas do mundo, de ter contato com a morte, com o sofrimento, com a dor e tudo mais. Ele ficou assim, caraca, eu não sabia nada disso, nunca ouvi falar disso. Pô, pra mim Buda era um ser, assim, né? Era uma coisa tipo Deus, assim, né? Eu falei, não, cara, Buda é um cara que existiu e tudo mais. Então, tipo assim, saber falar a língua, sabe, é dar acesso a esses conhecimentos. E ele super se interessou, o cara que tipo, cresceu na igreja evangélica a vida inteira. E tudo bem, teve ali a bagagem de conhecimento dele, mas agora ele se abriu para outras coisas, sabe? E vai ficar curioso, e vai procurar, e de repente vai descobrir novas ferramentas que vão ajudar ele em outros aspectos da vida que talvez aquela tradição não ajude. Cara, e o contrário também aconteceu comigo. Fui depois que eu fui meditando, eu fui passando por essa espiritualidade, oriental principalmente. Depois fiquei curioso para entender o que era cristianismo, porque eu fui criado por pais ateus, então não sabia porra nenhuma. Achei super interessante também. E você vai vendo, pô, tudo é interessante, né? Tudo tem coisa legal pra extrair. Exato. E aí que eu acho que o mais interessante, assim, tão interessante quanto, né? Mais interessante, mas o tão interessante quanto é a gente conseguir aprender um com o outro. Porque aí todo mundo vira uma biblioteca. Só que o ponto é quantas conversas como essa a gente consegue ter no dia a dia. Quantos espaços como esse a gente consegue abrir no dia a dia, sabe? Como que a gente cria mais conversas mais profundas, que indagam mais o ser, sabe? Porque existe uma sabedoria inata do ser. Existe uma sabedoria inata do ser. E não é falar de um lugar de achismo, sabe? Pô, eu penso que isso, penso que aquilo, lá, não. Eu já tive uma conversa, assim, com uma amiga, né? Que ela defendia muito, assim, a tradição védica e de um lugar muito ferrenho, assim, como se fosse a absoluta verdade. Tipo assim, cara, todas as outras tradições vieram desse lugar aqui, então é eles que estão certos e tal. Aí eu falei, tá. Então você quer dizer pra mim que o seu Zé lá da roça, que tá plantando tomate e abobrinha, ele não tem sabedoria? Ou que o seu João que tá ali tocando a viola na beira do bar não tem sabedoria? Eles não tiveram contato com a tradição védica. E aí, de onde veio a sabedoria deles? Senta pra trocar meia dúzia de prosa.
com um sujeito desse. Aprende com um sujeito desse, que teve que enfiar a mão na terra todo santo dia, cuidar dos filhos, 10 filhos. Quanto conhecimento esse cara carrega consigo? Quanta firmeza, quanta disciplina. Tudo isso que hoje se ensina nos livros, o cara mesmo tem no corpo escrito. Como assim eu não vou fazer o que tem que ser feito? Como assim ter preguiça? Pô, acordar às 11 horas da manhã. Sabe? O cara tem no corpo aquilo ali escrito. Verdade, né, cara? Se você tem disposição, se você tem essa capacidade de sentar e trocar, você aprende com qualquer pessoa. Só que para isso a gente tem que chegar num lugar de eu não sou detentor de todas as respostas, eu me abro para me perceber ignorante e eu realmente me rendo para só ser humano mesmo, só trocar, sabe? Eu acho que eu falo assim, os principais gurus que eu tive foram pessoas comuns que cruzaram meu caminho durante a minha viagem e que me faziam perceber o quanto eu ainda tinha que aprender. Então foram pessoas que, compartilhando as suas histórias de vida, os seus desafios pessoais, a forma como elas lidaram com as dificuldades delas e que elas estavam dispostas a falar sobre isso, porque essas conversas que a gente não costuma ter. Essas pessoas me fizeram olhar para a minha vida e minhas incongruências. E então me fizeram querer buscar mais conhecimento, para amparar também esse processo. Sabe? Uma coisa é isso, né? A gente está aberto aqui para ter uma troca e, tipo, meu Deus, cara, eu nunca tinha pensado nesse ângulo. E depois eu falei assim, não, pô, eu quero estudar. E se torna um desejo de curiosidade. Assim, pô, eu quero aprender, eu quero entender. Sabe? E também buscar ferramentas, né? Como eu falei, eu trabalho com a respiração, porque através da respiração a gente consegue dissolver todos esses véus, cara. Cara, através da respiração a gente é capaz de ter uma experiência psicodélica igual a ayahuasca pode proporcionar. Respirando em casa. A gente é capaz de meditando aqui. Se quiser, quando terminar aqui, a gente senta ali e faz uma prática. Fazer uma prática simples, assim. E já sentir coisas que não são naturais. É natural, assim, esse é o ponto. É natural a gente que desnaturaliza. Mas sentir coisas que não fazem parte do nosso dia a dia. Mas que poderiam. E que abririam a nossa mente para a percepção sutil do mundo. Que muda a forma como eu estou interagindo com o mundo, então. Sabe? Então, meu desejo, cara, é poder facilitar o acesso a isso, porque eu demorei 27... Minha pergunta é sempre assim. Eu demorei 27, 28 anos para sequer cogitar que isso existia. E sequer dar atenção a esses assuntos. Se eu tivesse aprendido isso com 12, como seria a minha vida hoje? Se eu tivesse aprendido isso com meus pais, como seria a minha vida hoje? Sabe? O nome do meu projeto, na Escola do Fluxo, é com esse desejo também de questionar, cara, o que é escola? Tipo, o que é escola? Por que a escola te ensina a dar das coisas sim ou não? Quem foi que falou isso? Há quanto tempo que desenharam ali o que você tinha que estudar na escola? Pois é. Cada ano tocha mais coisa. O que você lembra que você aprendeu na escola? Alguém aí lembra aí, cateta hipotenusa? Como é que calcula? Eu não lembro nada. Pois é, então assim, a gente aprende uma pancada, a gente memoriza, a gente não aprende, a gente memoriza temporariamente uma pancada de coisa pra gente poder passar em prova, pra gente poder entrar em faculdade, pra gente virar pecinha, mano. Pra gente entrar no... Virou ficha. A gente não aprende como lidar com momentos difíceis, né? Por exemplo. Como se relacionar, como lidar com momentos difíceis, como se relacionar, como aprender a ter paciência, como se expressar artisticamente, como se expressar, como falar o que pensa. Como descobrir o que você gosta de verdade. Exato. É mesmo, né, cara? Seria uma escola muito mais interessante, ajudar muito mais a gente. Não, cara. Seria uma escola muito mais interessante e o resultado seria um mundo muito mais interessante. Aqui em São Paulo, você anda na rua hoje, tipo, sei lá, 20 anos atrás, você não via tantos artistas, grafite, embelezando a cidade. Cara, você ia ver gente tocando música pra tudo quanto é lado, fazendo comida boa pra tudo quanto é canto, tipo, expressando o ser humano a ser criativo. A gente nasceu pra ser criativo. A gente nunca foi inspirado a ser criativo. Inspirado o quê? A gente não tem exemplos. Os nossos exemplos são só, sei lá, jogadores de futebol, pessoas que conquistaram lugares de destaque. Sabe? Então, verdade. Olha que curioso, né? Quando a gente é criança, por acaso futebol, né? Muitos meninos querem ser jogador de futebol. Por quê? Porque o cara que é o melhor jogador de futebol, quando ele é melhor, quando ele é menor, destaque, é o cara mais legal do colégio, ele virou popular. Então fica claro, assim, querer ser o melhor jogador de futebol que existe. Uhum. Porque é isso, tu vai conseguir conquistar tudo que o mundo hoje pode te oferecer. Né?
Mas se não fosse esse o game, assim, né? De querer conquistar tudo que o mundo possa oferecer, mas simplesmente, tipo assim, ser feliz. Ser feliz. Tipo assim, tu vai fazer o que tu gosta, o que tu mais gosta. Se o mundo fosse assim, parece utópico? Parece, mas todo mundo, cara. O ser humano, por natureza, tem um desejo de servitude. Todo mundo. Vai perguntar pra pessoa assim. Qualquer pessoa que entra num processo... Vai ter muita gente que está na caminhada de profissional, vai começar a falar que não, que quer construir uma empresa, quer fazer isso, quer fazer aquilo, blá. Eu queria virar nômade, queria viajar o mundo, queria conquistar, queria ser freelancer e tudo mais. Nunca quis viver de videomaking, mas vivi disso durante... Não era meu sonho viver aqui, meu sonho era viajar. E eu usava disso para pagar a viagem. E também o meu sonho também nunca foi ser youtuber, nunca foi ser famoso. Meu sonho era dividir. Meu sonho não. Meu desejo era dividir. Meu sonho mesmo naquele momento era de ter curiosidade, de ter experiência, de, cara, escrever minha história. Ponto. Hoje eu tenho outros sonhos. Tenho sonhos de construir uma ecovila, de construir um espaço que eu possa dividir, que eu possa morar com as pessoas, receber viajantes do mundo todo. Coisas que eu já vivi nesses lugares. Passei meses em ecovilas, por aí pelo mundo. Assim, cara, quero replicar isso porque é bom, tá ligado? Viver desse jeito. Então hoje eu tenho outros sonhos. Agora, todo mundo que está entrando nessa jornada assim, de se destacar profissionalmente vai buscar esse desejo de destaque pessoal. Como é que eu me torno reconhecido? Quero ser reconhecido. Sabe? Quero ser famoso, quero ser reconhecido. É isso. Isso muitas vezes vem de uma falta de pertencimento em algum lugar, né? Mas enfim, atravessa esse processo. Depois que isso passa, a pessoa fala assim, não, cara, eu quero o meu propósito. Eu sei que o meu propósito é ajudar as pessoas. Porra, bem-vindo ao time, mano. O propósito do ser humano é ajudar as pessoas. Os 8 bilhões de pessoas que estão nesse mundo têm como propósito servir. Servir envolve ajudar alguém. Sabe? E eu tô falando isso de um lugar assim, ó. E quando eu falo assim, tem um propósito como servir, pode ser as pessoas. Tem servir. Não é servir. Pode ser servir a floresta amazônica, pode ser servir os elefantes da África, mas é servir. Por quê? É no momento que a gente está doando a nossa vida para algo que faz sentido pra gente, que a gente se sente preenchido. É no momento que uma pessoa fala assim, cara, muito obrigado, cara. A parada que tu falou, tipo, pô, mudou minha vida. Gratidão por isso. Ou então, no momento que você oferece um prato de comida pra alguém, tu fala assim, cara, obrigado. Quando tu serve, irmão, tu fala assim, cara, pô, isso me nutre. Me nutre. E é esse sentimento de nutrição que a gente mais sente falta, que a gente mais procura. Muitas vezes nas coisas mais vazias e mais rasas que estão perto da gente. Mas é esse sentimento de nutrição que a gente está procurando. Então, quanto mais eu me coloco a serviço, mais eu me sinto preenchido. E quanto mais preenchido eu tô, mais energia eu tenho. Para quê? Para servir mais. Aí volta o Toros. E a gente está se retroalimentando, a gente cria um universo onde a gente se retroalimenta. A gente cria um universo particular nosso, onde a gente está servindo e aquilo ali nos nutre de volta, e a gente serve um pouco mais, e aquilo ali nos nutre de volta, aquilo ali a gente serve um pouco mais. E a gente fica o quê? Feliz. Fundamentalmente feliz. Então todo ser humano tem esse desejo.